Dia 24 de março de 2020. Agora estamos em 26, né? Mas em 2020 era uma terça-feira. E como a gente acompanhou, né? A gente começou a ver uns dias aí pra trás. Comecinho da Covid. E aí dia 24 teve um pronunciamento. Dia 23 de março a gente estava num número de 1.300 infectados, mais ou menos. E já haviam morrido pela volta de 30 pessoas. Aí ele tava no cercadinho, fez um negócio e aí um dia depois houve um pronunciamento. Então vamos ver aqui o que foi dito nesse pronunciamento. Hoje sabendo de tudo que aconteceu, né? Pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. Interessante, né? Ele falando. O nosso ministro se reuniu com todos os governadores de estado, que para mim implica que talvez ele não estava presente nisso. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. E aqui ele começa a briga dele, né? Bem aqui começa, ele viu essa oportunidade, não vou começar a ir contra a mídia. Vou começar a ir contra, quando ele diz mídia, ele tá falando a Globo, né? Vou começar a ir contra a Globo, vou começar a ir contra a mídia pra eu ter esse inimigo pra eu bater durante o meu governo. E aí os naristas todos viraram anti-Globo, né? Da forma que era antes. E tipo assim, eles não foram na contramão, né, gente? A Covid só tava aumentando muito e o número na Itália era realmente uma coisa abismal na época. A Itália foi um dos primeiros lugares que o negócio realmente ficou feio, né? Que aparentemente a população lá era mais idosa e tal, e o pessoal começou a ter mais mortes, e esse número não tinha vacina, não tinha nada. E ele já colocou aqui também, né, o desemprego em massa. Sendo que eventualmente foi o que realmente aconteceu no governo dele, eles tiveram que maquiar os números do desemprego no final. Que doideira, né, ver isso de volta. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito potencializado. Tá aí, ó. Ontem, a gente assistiu ontem no Cercadinho. Ontem o Bolsonaro tava falando que não tinha como. Ontem, no caso, né? Um dia antes desse aí, e ontem que eu botei o vídeo aqui. O Bolsonaro tava falando que ainda estavam tentando entender o vírus. Que ainda tinha. Ele tava putinho com o Mandetta, né? No Cercadinho, aqui falou bem do Mandetta. Eles estavam tentando entender o vírus ontem. E que era difícil conversar com os governadores. Aqui ele já tá falando que um clima de tentando jogar. Ele tá jogando argumento pra base dele. É isso que ele tá fazendo. Pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas... Gente, isso é março. Finalzinho de março de 2020. A gente teve números e números aumentando e crise atrás de crise insana até 2021, 2022, cara.
E ele já queria jogar na população aqui, voltem à normalidade, que normalidade a gente nunca voltou para a normalidade até hoje. As autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais. Por que fechar escolas? Ah, gente, eu vou passar a mesma raiva que eu passei 6 anos atrás, mas tem que fazer, né? Tem que relembrar, tem que doer. A criança pega Covid, leva pra casa, vovó tá em casa, vovó pega Covid e morre. Por que fechar a escola? Ah, é claro que todo mundo falou isso na época, né? É óbvio que todo mundo tava falando, mas o que eu vou fazer? Tem que falar de novo. De pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando. E as crianças não tem. A criança vai saber muito bem que ela tem que manter distância de vovó, vovô. Vocês vão conseguir explicar certinho pras crianças, né? Vocês não conseguiram explicar pro adulto. O adulto. As orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse Era do histórico de atleta esse dia, gente. Bom dia pra você aí. Histórico de atleta. Tamo aí, ó. Inclusive, vai ver como é que tá o histórico de atleta hoje, 6 anos depois. contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem a reeleição mais fácil da história que Jair Bolsonaro conseguiu perder. A reeleição mais fácil, eu vou falar isso toda vez, é a reeleição mais fácil do mundo. Fica quieto, faz o que o Mandetta fala, colha os louros. Depois vai lá na TV, não, porque eu que botei o Mandetta é o meu ministro, Mandetta não sei o que, se reelege, tá ligado? Estaria até agora aqui, depois bota Flavinho lá. Ia tá bem, família Bolsonaro ia tá bilionária. Na moral, vocês são muito burro, cara. Vocês são muito burros. Tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Amém. Pátria Amada Brasil, governo federal. Interessante, né? E nesse dia a gente já tava aqui, ó. Casos de coronavírus no Brasil, dia 24 de março. Acho que ontem tava 1.600, né, infectados, mais ou menos. Aqui estamos com 2.270. Ontem havia 30 mortes. E a maioria no estado de São Paulo, né, sempre. O estado mais populoso e que tem mais densidade, acredito eu, principalmente na cidade, né. E hoje, 47 mortos no país, 40 deles no estado de São Paulo. Então ainda tava começando a sair ali da região do sudoeste. Tem os balanços aqui.
Após críticas, Bolsonaro revoga o trecho que suspende salários. O Diário Oficial publicou a noite dessa segunda-feira, 23. No caso está vendo dia 24, né? Que é uma terça-feira, tá correto? A revogação da medida provisória que previa a suspensão dos contratos de trabalhos por 4 meses. A MP foi editada, mas o trecho eu não lembro direito de como é que foi isso aqui, não. Aqui, ó, que interessante, ó, vamos ver. Transmissão do vírus pelo mundo. O que será que tem aqui no Bom Dia SP? Será que eu consigo assistir isso aqui? Que deu aí essas 4 semanas para decidir se... Olimpíadas. Comitê Olímpico Internacional, o COI, e demais. Nós colocamos aqui, ó, que o Canadá, Austrália, Noruega e Grã-Bretanha já disseram, se não tiver esse adiamento, nenhum atleta vai para o Japão, Tóquio 2020. Engraçado, né? Depois eu vou também, no final da semana, eu acho que eu vou tentar fazer um resuminho de como os outros países estavam se portando nessa época. Eu vou dar uma olhadinha Lembrando nisso. que por Estados Unidos, as pessoas pegam procurar... Tá, vamos ver. Segundo exercício. Fazer exercício em casa. Saúde mental da coronavírus. Acho que eu vou ficar por aqui nessa aqui hoje. Olha, os britânicos iniciam confinamento de 3 semanas. Também é do dia 24. Últimas notícias do coronavírus. Deixa eu botar minha câmera de volta. Eu prefiro embaixo, gente. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Toma. O Japão já estava anunciando o adiamento das Olimpíadas. Os britânicos já estavam 3 semanas. Essa época foi aquilo, né? Confinamento 1, 2 semanas. Aí depois adia, e adia, e adia. Terrível, gente, terrível. A Itália já estava registrando 700 mortes por dia. O desabafo dos prefeitos italianos. A Itália voltou a registrar um agravamento da crise nesta terça-feira. O desabafo dos prefeitos italianos viralizou. Dovete stare a casa! Mandiamo i carabinieri. Eles se irritaram com os que desobedecem a ordem de não sair. O pessoal na Itália morrendo, o pessoal todo falando pra ficar em casa, velho. Che cazzo servono? O prefeito de Bari até foi pra rua mandar as pessoas de volta para casa. É uma emergência nacional. Deve andar a casa adesso, altrimenti... Mas palavras casa, e palavrões brother. não adiantam. Serão as multas de até 3.000 euros que os farão desistir. Só ontem, 10.000 pessoas para uso no país. Já são de um hospital no pavilhão da Feira de Milão. Será que teve live do Cercadinho, dia 24, do Bolsonaro? Isso que é bom da internet, né? A gente tem as coisas salvas. Aceita, pai. Deixa eu ver. — 30 de dezembro, 22, não. Eu acho que não teve live no Twitter nesse dia. Nando Moura oficial. Nando Moura soltou a mão rapidinho, né, nessa época. Fez o mínimo, né? Vou ter um presidente muito feliz pela minha escolha. Que triste, cara. Esse pronunciamento foi bem lamentável mesmo. Parte 1 de 2. Esse aqui é o Twitter do Eduardo. Queria ver o do Jair mesmo. Mas eu acho que não. Eu acho que não teve live do Cercadinho nesse dia. Mas fico aqui. Voltamos aí amanhã. Grande abraço.